Bom, então vamos continuando, né, o nosso livro há 2000 anos, um romance de Emmanuel que conta a própria história, né, uma das encarnações lá atrás dele, do próprio Emmanuel, quando ele era um senador Publio Lentulus, e nós estamos no capítulo 2. O capítulo que se chama Um Escravo. Nós estamos no meio do capítulo, passamos um pouquinho do meio do capítulo, mas há 2 semanas atrás a gente estava no momento em que ele, o Publio Lentulus, estava se deslocando. Ele sai de Roma e vai para a Palestina por conta da doença da filha. A filha tem uma doença e eles acreditam que o clima, né, da região da Palestina é mais favorável para que ela fique bem. E por parte do amigo dele, Flamínio Severus, que acha que ele estava com umas ideias, com alguns acontecimentos meio estranhos, que ele até entende que realmente aquilo foi real, mas ele acha que aquilo pode prejudicar a reputação dele como senador, e por isso que ele dá a ideia que vem de encontro com a questão da filha, mas para que ele saísse de Roma. Então ele está indo para a Palestina. Ele acaba de chegar no porto, o navio, né, chegou no porto de Jope, e nesse local ele prepara uma cavalaria, uma escolta para levar ele até Jerusalém. Mostrando, então, só pela descrição que fazem ali, né, da quantidade de pessoas, olha lá, armaduras dos cavalos, capacetes romanos, é uma caravana enorme para dar segurança ao senador para chegar lá. Então a gente tem uma noção do quanto o senador era importante, o Publio Lentulus, né? E do receio que ele tinha com relação a algumas ameaças, a algumas afrontas. Porque imaginem, o Império Romano dominou muitos povos, e então, de certa forma, subjugou muitos povos. E talvez as pessoas que não aceitavam muito bem essa situação se revoltavam e tentavam, talvez, fazer algum tipo de atentado contra os governadores de Roma, né, que eram os responsáveis por aquele momento que eles viviam na história da cultura deles. Então, nesse momento em que a gente vai dar continuidade, Publio Lentulus sendo levado pela caravana. E aí, então, a descrição aqui segue falando assim: ia a caravana a bom termo, quando nas proximidades de Jerusalém ocorre um imprevisto. Um corpo sibilante cortou o ar fino e claro, alojando-se no palanquim do senador, ouvindo-se ao mesmo tempo um grito estridente e lamentoso. Então, já chegando em Jerusalém, algo, né, corta o ar, assim, um corpo, uma pedra, alguma coisa que jogaram, né? Caiu no pé do senador e ao mesmo tempo escutam alguém, né, gemer como se fosse tendo sido atingido. Minúscula pedra ferira levemente o rosto de Lívia. Então a esposa do senador foi atingida por essa pedra, determinando grande alarme na massa enorme de servos e cavalheiros. Entre os carros e os animais que pararam assustados, numerosos escravos rodeiam os senhores, buscando com precipitação inteirar-se do fato. Então ficou aquela balbúrdia, né? E cercaram para proteger e ao mesmo tempo entender o que estava acontecendo. E Sulpício Tarquínios, num golpe de vista, dá largas ao galope da montada, buscando prender um jovem que se afastava receoso das margens do caminho. Então, esse Sulpício Tarquínios, que estava um dos responsáveis ali pela segurança, vê alguém correndo, indo embora do local. Então, um suspeito, né? E, culpado ou não, foi um rapaz dos seus 18 anos apresentado aos viajantes para a punição necessária. Então não sabiam se era ele que realmente tinha feito, mas, como era o mais provável, levaram para que ele fosse punido, culpado ou não. Públio Lentulus recordou a recomendação de Flamínio.
Aqui eu paro mais uma vez para chamar a atenção daquilo que eu falei quando eu li no começo do capítulo. Flamínio, o amigo dele, quando ele está partindo, dá uma recomendação a ele, que é aquilo que eu falei, né? Às vezes os nossos conselhos determinam coisas boas ou ruins na vida dos nossos amigos ou das pessoas que nós estamos tentando ajudar. Então, que tipo de conselho que está sendo dado? Porque a gente vai ver que isso que vai acontecer agora determina todo o resto da vida do senador. Então, eu vou ler um pouquinho, ó, ele tem como a gente clicar aqui, ó, e ver assim, ó. Leva contigo logo os aportes com a família, o maior número de escravos para a garantia dos teus. E na hipótese de ataques, não hesites em castigar com severidade e aspereza. Então, esse foi o conselho, né? E quando acontece algo desse nível com a gente? Então, quando a gente é presenciado por um ato de violência no nosso dia a dia, né? Alguém nos agride ou alguém agride alguém da nossa família, qual é a reação que nós temos, né? Porque e no trânsito a gente vê às vezes pessoas brigando que não tem nem nada a ver com a gente. A pessoa pode revidar, a pessoa pode agir com a agressão à altura do que recebeu, ou a pessoa pode perdoar, contemporizar, por covardia ou por nobreza, a gente não sabe. Mas isso determina uma confusão ou a solução de maneira mais pacífica de uma situação qualquer. Então aqui o que aconteceu foi a mesma coisa. Pelo jeito, foi uma pedra pequena, foi um susto, foi um leve machucado, mas o que fazer, né? E aí, então, Públio Lentulus se lembra dessa recordação de Flamínio. Fala assim, não hesites em castigar para que você mantenha a sua reputação de autoridade, de senador. Momentos antes da partida. E sopitando os seus melhores sentimentos de tolerância e generosidade, quer dizer, mesmo que ele tivesse algum sentimento naquele momento, ele fala assim, puxa vida, acho que foi uma bobeira, né? Vamos ser mais gentil, ser mais tolerante. Mas resolveu prestigiar a sua posição e autoridade aos olhos de quantos houvessem de lhe seguir a permanência naquele país estrangeiro. Então, a postura dele frente a esse primeiro acontecimento determinaria respeito ou, né, talvez um menosprezo com relação à posição dele. E é exatamente isso que está sendo considerado nesse momento aqui. E que o próprio Públio Lentulus considerou para tomar a decisão dele. Ordenou providências imediatas aos litores que o acompanhavam. E ali mesmo, ante as claridades mordentes do sol a pino, e sob o olhar espantado de algumas dezenas de escravos e centuriões numerosos, determinou que vergastassem sem comiseração o rapaz, pela sua leviandade. Então a determinação dele foi chicotear. Então, e para muitos aquilo foi uma surpresa, talvez algo exagerado, mas foi o que ele determinou. A cena era desagradável e dolorosa. Todos os servos acompanhavam, compungidos, o estalar do chicote no dorso seminu daquele homem ainda moço, que gemia, em soluços dolorosos, sob o látego despótico e cruel. Ninguém ousou contrariar as ordens impiedosas, até que Lívia, não conseguindo contemplar por mais tempo a rudeza do espetáculo, pediu ao esposo em voz súplice: basta, Públio, porque os direitos da nossa condição não traduzem deveres de impiedade. A gente já sabe, né, que a Lívia é uma alma diferente. Tanto no sonho ele já tinha ela ao lado daqueles que amparavam aquele julgamento dele, que estariam ao lado dele para poder justamente amparar também nessa nova encarnação. Então a gente já sabe que a condição do espírito da Lívia, que é a mulher dele, é de um espírito mais iluminado.
Então ela intervém porque ninguém estava com coragem de contrariar a ordem do senador. Mas ela dá um basta e fala: os direitos da nossa condição de senador, seja lá, né, o que for, não nos dão os deveres de impiedade. O senador considerou então a sua severidade excessiva e rigorosa, ordenou a suspensão do castigo doloroso, mas a uma pergunta de Sulpício, quanto ao novo destino do infeliz, falou em tom rude e irritado. Então parou a chicotear, né? Mas aí o Sulpício, que é o responsável ali pela segurança, falou assim: e aí? Tá bom, então paramos a chicoteação, né? E o que nós temos que fazer com ele? E aí ele responde, irritado: para as galeras. A gente já sabe, né, o que é, o que significa essa condenação para as galeras. A mesma coisa aconteceu com Gesiel, vocês se lembram no livro Paulo Estevão, que na época foi explicado. Ir para as galeras, quer dizer, ir como escravo de um navio para remar, para fazer os serviços de navegação, era condenação eterna. A ser escravo, né? E é o que ele fala aqui logo na sequência, ó. Os presentes estremeceram. Porque imagine quem nunca viu, passou na rua e viu uma criança ou um jovem fazer uma besteira, jogar uma pedra num carro, por brincadeira ou realmente por querer agredir, se rebelar contra algo que acha que aquela pessoa. Agora, olha o tipo de condenação que chega por um ato assim impensado daquele jovem, né? Então, os presentes estremeceram quando ouviram ele condenar aquele jovem para as galeras. Porque as galeras significavam a morte ou a escravidão para sempre. Então não tinha mais ser libertado e morreriam fazendo isso. Gesiel acabou sendo libertado porque aconteceu tudo aquilo que aconteceu, né? Ele ajudou uma importante figura também da época que estava às beiras da morte, e aí, por consideração ao que ele fez, ele soltou e ainda pediu sigilo, né? Mas para esse provavelmente seria a condenação eterna. O desventurado amparava-se, exânime, nas mãos dos centuriões que o rodeavam. Porém, ao ouvir as 3 palavras da sentença condenatória, as 3 palavras, né, para as galeras, deitou ao seu orgulhoso juiz um olhar de ódio supremo e de supremo desprezo. Então, se o que movia aquele jovem foi realmente uma revolta, porque realmente eles eram parte da aristocracia, né, da parte mais alta de um império que era responsável pela escravidão ou pela imposição com relação ao povo dele, né? Então, se o que movia ele a jogar aquela pedra já era uma revolta, agora, quando aquele senador condena ele às galeras, aí o ódio brotou mais forte dentro dele. Um ódio supremo e um supremo desprezo pelo senador. No âmago de sua alma coriscavam relâmpagos de vingança e de cólera. Mas a caravana pôs-se novamente a caminho. Entre o ruído dos carros pesados e o tilintar das armaduras, ao movimento dos cavalos fogosos e irrequietos. Então ele condenou, tomou a decisão dele, o jovem saiu nesse estado de espírito, mas a caravana seguiu. A chegada a Jerusalém ocorreu sem outros fatos dignos de nota. Então, Emmanuel nos descreve isso que aconteceu nesse momento, né, da chegada, mas como se acontecesse então esse evento, a condenação, e a caravana segue e as coisas se separam. E dali para frente nada mais digno de nota então aconteceu. A novidade dos aspectos e a diversidade das criaturas é o que impressionaram os viajantes no seu primeiro contato com a cidade.
cuja fisionomia, com raras mudanças no decurso de todos os séculos, foi sempre a mesma, triste e desolada, preludiando as paisagens ressequidas do deserto. Pilatos e sua mulher encontravam-se nas solenidades de recepção ao senador. Então, olha que interessante, né? Porque essas figuras que fazem parte dessa história que nós estamos lendo são muito conhecidas, né? Quantas vezes, para quem, né, é católico ou teve um tempo, né, católico na sua vida, ou não só, porque o catolicismo fala muito nas missas, né, sobre isso, padeceu sobre Pôncio Pilatos, né? Então, mas o Evangelho nos conta isso. Todo cristão sabe quem foi Pilatos na história do cristianismo. Então é esse Pôncio Pilatos e a sua mulher que estavam presentes na chegada do senador Públio Lentulus quando chega em Jerusalém, que ia como legado de Tibério. Então ele era uma pessoa importante, era amando do próprio imperador, junto da administração da província, encarnando o princípio da lei e da autoridade. Salvio Lentulus e a esposa Fúvia Prócula. Então ele estava indo para ficar na casa desse tio aqui, ó. E essa Fúvia Prócula é a pessoa com quem a Lívia estava conversando antes, né? E que falando que não é uma pessoa de boas índoles, né? De atitudes dignas. Mas os dois, né? Então esses são os parentes, Salvio Lentulus e a esposa Fúvia Prócula, receberam os parentes com aparato e prodigalidade. Homenagens numerosas foram prestadas a Públio Lentulus e sua mulher, salientando-se que Lívia fosse em razão das advertências de Calpurnia, a esposa do Flamínio, né, que falou para ela sobre a Fúvia, ou em vista da sua acuidade psicológica, reconheceu logo que naquele ambiente não palpitavam os corações generosos e sinceros dos seus amigos de Roma, experimentando no íntimo dolorosa sensação de amargura e ansiedade. Então, ele descreve que a Lívia já percebeu, ou porque foi alertada, ou porque a sensibilidade de mulher dela já fez com que ela entendesse que ali não era realmente a mesma sintonia, a mesma sinceridade. Então ela entrou já num clima um pouco diferente. Verificara com satisfação que a sua pequena Flávia havia melhorado, não obstante a viagem exaustiva, mas ao mesmo tempo torturava-se percebendo que Fúvia não possuía amplitude de coração para acolhê-los sempre com carinho e bondade. Olha que interessante, né? Aqui já descreve que ela não é, gostou do ambiente, né? Mas ao mesmo tempo ela reconheceu que a filha Flávia, que tinha a doença, já estava melhor. Apesar da viagem ser desgastante, só o fato do ambiente em que eles viajaram, né? O ar, o clima, a temperatura, seja lá o que for, já foi o suficiente para perceber uma pequena melhora na Flávia. Notara que, ao lhe apresentar a filhinha enferma, então para Fúvia, a Patrícia vaidosa fizera um movimento instintivo de recuo, afastando a sua pequena Aurélia, filha única do casal, do contato com a família, apresentando pretextos inaceitáveis. Então ela já sentiu um certo preconceito por conta da doença, né? Quando eles chegaram, a filhinha da Fúvia, a Fúvia sentiu um certo medo, né, de chegar perto da menina, porque tinha, pelo que ouviam, né, uma doença contagiosa, e afasta, né, já mostra esse preconceito. Bastou um dia de permanência naquele lar estranho para que a pobre senhora compreendesse a extensão das angústias que a esperavam ali, calculando os sacrifícios que a situação exigiria do seu coração sensível e carinhoso. Então, isso faz assim a gente refletir com uma série de coisas, né?
Porque imaginem, a Lívia, pelo que a gente entendeu, é um espírito elevado, iluminado. E então, se ela já avançou tanto assim, muitos podem pensar: ah, então ela já merece uma vida tranquila, uma vida mais em paz, uma vida amena. Mas a gente sabe, por tudo que a gente vem estudando, que na verdade aqueles que mais avançam é o que muitas vezes também tem testemunhos maiores, né? Então a Lívia, apesar de toda a grandeza, né, ela mesmo já percebe que a vida dela não vai ser fácil ali. Mas, por consideração e amor ao marido, né, ao Públio, e pelo bem-estar da filha, ela, como um espírito resignado, aceita, seja lá o que for. E não era somente o quadro familiar, nos seus detalhes impressionantes, que lhe torturava a mente trabalhada de expectativas pungentes. Deparando-se-lhe Pôncio Pilatos, no próprio momento de sua chegada, sentira no íntimo que havia encontrado um rebelde e poderoso inimigo. Então, olha que interessante, nós vamos conhecer pormenores da vida, né, de Pôncio Pilatos, porque a própria Lívia percebe que não é só por parte da tia, né? Seria tia ou parente do marido. Mas ela reconhece no próprio Pôncio Pilatos uma pessoa que ela teria muita dificuldade. Forças ignoradas no mundo intuitivo falavam ao seu coração de mulher, como se vozes do plano invisível lhe preparassem o espírito para as provas aspérrimas dos dias vindouros. Sim, porque a mulher, símbolo do santuário do lar e da família, na sua espiritualidade, pode muitas vezes, numa simples reflexão, devassar mistérios insondáveis dos caracteres e das almas, na tela espessa e sombria das reencarnações sucessivas e dolorosas. Então, olha, mostrando o quanto que muitas vezes algumas mulheres pressentem realmente o espírito da outra pessoa, por mais que não conheça a pessoa no íntimo, né? Mas conseguem, como eles falam, né? Na sua espiritualidade, na sua sensibilidade, conseguem devassar. E como que é uma intuição de antipatia, reconhecer que ali vai ter realmente um problema, uma dificuldade, ou conhecer um pouco da essência do espírito, né? Daquele espírito que ela está analisando. Públio Lentulus, ao contrário, não experimentou as mesmas emoções da companheira. Então, se ela estava vivenciando essa sintonia ruim, né? Esse prelúdio de algo que não ia ser bom, o Públio não teve a mesma sensação. A diversidade do ambiente modificara-lhe um tanto as disposições íntimas, sentindo-se moralmente confortado em face da tarefa que lhe competia desempenhar no cenário novo de suas atividades de homem de Estado. Então, por conta das obrigações, de tudo que ele iria ter que fazer, ele estava envolvido com isso e ele, na verdade, estava bem, estava confortável com aquela perspectiva de uma vida diferente do que ele estava vivenciando lá em Roma. No segundo dia de permanência na cidade, tão logo regressara da primeira visita às instalações da Torre Antônia. Olha isso daqui, não sei se vocês lembram, que foi citada também a Torre Antônia lá no livro Paulo Estevão, né? A Torre Antônia era uma das torres, onde uma das construções onde o exército, né, a parte militar do Império Romano, abrigava os seus soldados ou aprisionava os seus prisioneiros. O próprio Paulo, né, esteve na Torre Antônia. E então o senador foi conhecer os ambientes, os locais onde as coisas aconteciam. E olha o que eles agora vão contar. Logo no segundo dia, quando ele voltou, né, desse passeio para conhecer as instalações da Torre Antônia, onde se aquartelavam contingentes das forças romanas, observando o movimento dos casuístas e dos doutores,
no templo famoso de Jerusalém, foi procurado por um homem humilde e relativamente moço. Então, não sei se vocês podem já imaginar, né? Mas agora, o senador, com relação àquilo que aconteceu no caminho, né? Aquele jovem que ele condenou, agora nós vamos ver um pouco a continuidade disso. Então ele foi procurado logo no dia seguinte por um homem humilde e relativamente moço, que apresentava como credencial tão somente o coração aflito e carinhoso de pai. Então, olha isso. Qual é a justificativa que você tem para querer falar com o senador? Ah, não, eu não sou ninguém. Eu sou um pai aflito, com coração aflito e carinhoso, e busco aqui o auxílio. Então a gente já consegue imaginar, né, que é o pai daquele rapaz que foi condenado às galeras, né? Obedecendo mais aos imperativos de ordem política que ao sentimento de generosidade do coração, o senador quebrou as etiquetas do momento, recebendo-o no seu gabinete privado, disposto a ouvi-lo. Então ele falou: não, pode entrar. Mas, por conta da sua postura política do que por generosidade. Um judeu pouco mais velho que ele próprio, em atitude de respeitosa humildade e expressando-se dificilmente, de modo a fazer-se compreendido, falou-lhe nestes termos: Ilustríssimo senador, sou André, filho de Gioras, porque é comum naquela época, né, identificar de quem é filho. Então, tal, filho de tal. Então, ele é o André, filho de Gioras, operário modesto e paupérrimo, não obstante numerosos membros de minha família terem atribuições importantes no templo e no exercício da lei. Ouso vir até vós, reclamando o meu filho Saul, preso há 3 dias, por vossa ordem, e remetido diretamente para o cativeiro perpétuo das galeras. Então, olhem isso, é o próprio pai mesmo daquele rapaz, André ele se chama, e o filho, que não foi citado o nome até agora, se chama Saul. E ele fala: eu venho aqui reclamar pelo meu filho, pedir em favor dele, que você prendeu há 3 dias e mandou direto para as galeras. Peço-vos clemência e caridade na reparação desta sentença, de horríveis efeitos para a estabilidade da minha casa pobre. Saul é o meu primogênito, e nele deponho toda a minha esperança paternal. Reconhecendo-lhe a inexperiência da vida, não venho inocentá-lo da culpa. Olha isso. Assim, eu venho porque eu sou humilde. Está explicando toda a situação. E não venho falar aqui que ele não é culpado, mas venho interceder por ele como um pai aflito, que está pedindo um perdão para essa impetuosidade, né? Então, não isentá-lo da culpa, mas apelar para a vossa clemência e magnanimidade, em face da sua ignorância de rapaz, jurando-vos pela lei encaminhá-lo doravante pela estrada do dever austeramente cumprida. Então, se você libertar, eu vou fazer valer ali a correção dele. Públio recordou a necessidade de fazer sentir a autoridade de sua posição. Então, mais uma vez, olha como a necessidade de se fazer autoridade complica tudo. Revidando com o orgulho característico das suas resoluções. Como ousa discutir minhas determinações, quando guardo a consciência de haver praticado a justiça? Não posso modificar minhas deliberações, estranhando que um judeu ponha em dúvida a ordem e a palavra de um senador do império. Olha o orgulho falando, né? Formulando reclamações desta natureza. Então, olha aquilo que, né, às vezes a gente até ouve, e às vezes a gente talvez até pense, ou às vezes a gente talvez até fale. Você sabe com quem você está falando?
como se a gente fosse grande coisa, né? Como se muitos fossem grande coisa. Só por conta da quantidade de propriedade que tem, quantidade de dinheiro que tem, ou pelo prestígio político que tem. Então é apoiado nesse orgulho que a humildade não consegue acesso, né? E aí ele falando dessa maneira, o senhor, né, o André responde, mas senhor, eu sou pai. Quer dizer, que pai que não iria querer o perdão, a correção do filho, mas não a condenação perpétua? Aliás, isso vale para Deus, nosso Pai, né? Quem é que acredita que Deus é capaz de condenar eternamente alguém pelo um erro provocado por ignorância ou por egoísmo, por orgulho, que são coisas que Deus sabe que os seus filhos têm, né? E aí, quando ele fala isso, Públio responde: se o és, por que fizeste de teu filho um vagabundo e um inútil? Quer dizer, se você é pai, por que não educou ele? E aí ele responde mais uma vez: não posso compreender os motivos que levaram meu pobre Saul a comprometer-se dessa maneira. Mas juro-vos que ele é o braço forte dos meus trabalhos de cada dia. E Públio ainda duro, né? Frio. Não me cabe examinar as razões do teu sentimento, porque a minha palavra está dada irrevogavelmente. André de Gioras mirou Públio Lentulus de alto a baixo, ferido na sua emotividade de pai e no seu sentimento de homem, esfuziando de dor e de cólera reprimida. Então, mais uma vez, né? A gente sempre é apresentado para situações na nossa vida que a gente tem a opção da escolha boa ou ruim, da atitude que revolta, que pode promover revolta, ou do perdão. Então, na frente do menino, né, que atacou a pedra, ele teve lampejos da consciência, mas o que falava mais alto era o orgulho e a determinação da posição dele. Então ele fala aquilo para o menino e o menino já dentro dele, o ódio, como fala, supremo, né, brotando. E o pai agora vem pedir perdão, pedir socorro ao senador, e o senador também, mais uma vez, orgulhoso e irredutível, desperta agora no pai, né, os piores sentimentos. O pai que tinha se rebaixado, né? Seus olhos úmidos traíam íntima angústia, em face daquela recusa formal e inapelável. Mas, desprezando todos os convencionalismos humanos, falou com orgulhosa firmeza. Então, depois que ele recebeu aquilo como uma negativa irrevogável, aí ele perdeu um pouquinho aquela compostura, né? E fala para o senador, com muita sinceridade: senador, eu desci da minha dignidade para implorar vossa compaixão, mas aceito a vossa recusa ignominiosa. Acabais de comprar, com a avareza do coração, um inimigo eterno e implacável. Olha isso. Com os vossos poderes e prerrogativas, podeis eliminar-me para sempre, seja reduzindo-me ao cativeiro ou condenando-me a perecer de morte infame. Mas eu prefiro afrontar a vossa soberbia orgulhosa. Plantastes agora uma árvore de espinhos, cujo fruto um dia amargará sem remédio o vosso coração duro e insensível. Porque a minha vingança pode tardar, mas como a vossa alma é inflexível e fria, ela será também indefectível e tenebrosa. Então olha como para toda a ação que a gente tem existe uma reação. Vocês se lembram do sonho que ele teve? Do que ele descobriu da vida passada dele? Ele já se arrependeu daquilo quando ele viu. Nossa, eu fui um político
impiedoso. Abusei do meu poder, causei mal a muita gente, condenei muita gente, e depois aquilo se voltou contra mim. E ele viu no sonho que iria ser dada uma nova oportunidade para ele. E ele iria com a Lívia ao seu lado para que ele pudesse trilhar um novo caminho. E olha como a bagagem, né, o instinto do que o espírito carrega, às vezes fala mais alto. Naquele ímpeto, né, apesar de terem às vezes algumas lampejos de consciência, o desvio falou mais alto mais uma vez. E ele conquistou 2 inimigos eternos, como disseram ali. O judeu não esperou a resposta do seu interlocutor, amargamente emocionado com a veemência daquelas palavras, saindo do recinto a passo firme e de rosto erguido, como se houvesse obtido os melhores resultados da sua curta e decisiva entrevista. Então ele falou tudo aquilo e saiu. Num misto de orgulho e ansiedade, Públio Lentulus experimentou naquele instante as mais variadas gamas de sentimento a dominar-lhe o coração. Então aquilo mexeu com o Públio, porque ninguém imaginaria que ele falaria daquela maneira. Ele falou para mostrar a sua postura e ele foi afrontado, né? Desejou determinar a prisão imediata daquele homem que lhe atirara em rosto as mais duras verdades. Então olha como no calor do momento, às vezes a gente até vendo que estava errado, qual que é a reação orgulhosa? Piorar a situação, né? Olha isso. Ele ouvindo tudo aquilo que foram verdades, como ele mesmo está reconhecendo. Mas qual que é a reação? Eu vou prender essa pessoa, esse abusado, né? Que ousou falar para mim, um senador, essas duras verdades. Experimentando simultaneamente. Então, olha isso, ao mesmo tempo que ele pensou isso, ao mesmo tempo, simultaneamente, o desejo de chamá-lo para si, prometendo-lhe o regresso do filho querido, a quem protegeria com o seu prestígio de homem do Estado, de Estado. Olha o conflito interno que nós também, muitas vezes, vemos dentro de nós mesmos. O orgulho querendo que faça alguém pagar por aquilo que fez para a gente, e já o lado divino falando: perdoa, releve. E isso determina a nossa vida. Dali para frente, a gente colhe o que a gente planta, né? Se a gente planta bondade, se a gente planta perdão, pode não ser rápido, pode não ser agora imediato, mas a gente colhe os resultados disso. Mas se a gente planta respostas e atitudes orgulhosas, né, revoltadas, a gente vai colher as consequências desse tipo, desse padrão espiritual que a gente estiver assumindo, né? Mas a voz se lhe sumiu na garganta, naquele complexo de emoções que de novo lhe roubara a paz e a serenidade. Dolorosa opressão paralisou-lhe as cordas vocais, enquanto no coração angustiado repercutiam as palavras candentes e amarguradas. Então aquilo tocou o Públio, apesar dele não conseguir nenhuma atitude, ele ficou estático e o homem saiu. Uma série de reflexões penosas enfileirou-se no seu mundo íntimo, assinalando os mais fortes conflitos de sentimentos. Também ele não era pai e não procurava reter os filhinhos perto do coração. Ele não mudou de Roma por causa da filha, para tentar trazer qualquer benefício para a filha. É isso que os pais fazem. E aí, nesse momento, ele está reconhecendo: puxa vida, aquele senhor que acabou de sair, ele tem razão. Eu estou fazendo igual, eu faria igual pelos meus filhos. Aquele homem possuía as mais fortes razões para considerá-lo um espírito injusto e perverso. Recordou o sonho inexplicável. Então, olha, aí agora, naquele momento, ele relembrou do sonho que ele teve e contou para o Flamínio.
relatado a Flamínio, fora a causa indireta da sua vinda para a Judéia, e considerou as lágrimas de compulsão que derramara em contato com o turbilhão de lembranças perniciosas da sua existência passada, em face de tantos crimes e desvios. Então, naquele momento, a consciência dele começou a cobrar. Não era agora, o orgulho conseguiu ser colocado um pouquinho de lado e a consciência estava falando mais alto. Retirou-se do gabinete com a solução mental da questão em foco. Então, depois dessa sensibilização, apesar de não conseguir naquele mesmo momento, ele saiu decidido a reparar esse erro que ele tinha cometido. Talvez tarde demais. Ordenando que trouxesse o jovem Saul à sua presença com a urgência que o caso requeria, a fim de recambiá-lo à casa paterna, modificando dessa forma as penosas impressões que havia causado ao pobre André. Então, olha que legal, né? Por algum momento ele decidiu. Então, pediu para trazerem o Saul, aquele menino condenado, para que ele pudesse, então, reparar e devolver o filho à casa do pai. Suas ordens foram expedidas sem delongas. Todavia, esperava-o desagradável surpresa, com as informações dos funcionários a quem competia a providência de semelhante serviço. Então, olha, apesar da decisão dele, tudo bem que é por um momento, né? Ele pudesse depois repetir a mesma atitude orgulhosa, mas ele tinha decidido. Mas ele teve uma desagradável surpresa, que nós vamos ver aqui agora o que era, né? O jovem Saul desaparecera do cárcere, fazendo crer numa fuga desesperada e imprevista. Os informes foram transmitidos à autoridade superior, sem que Públio Lentulus viesse a saber que os maus servidores do Estado negociavam, muitas vezes. Então, olha isso, só para a gente entender o que está acontecendo. O que o Públio ficou sabendo é que o Saul fugiu. Mas era comum na época alguns maus servidores do Estado se aproveitar daquelas condenações e serem comerciantes de escravos. Então, alguns servidores negociavam muitas vezes os prisioneiros jovens com os ambiciosos mercadores de escravos que operavam nos centros mais populosos da capital do mundo. Ele não soube. Ele achou que o Saul fugiu. Mas a verdade é que ele foi vendido para ser comercializado onde? Em Roma. Nos centros mais populosos da capital do mundo. A capital do mundo era Roma naquela época. Informado de que o prisioneiro se evadira, o senador sentiu a consciência aliviada das acusações que lhe pesavam no íntimo. Afinal, pensou, tratava-se de caso de somenos importância, porquanto o rapaz, distante do cárcere, procuraria imediatamente a casa paterna e, consolidando sua tranquilidade, expediu ordens aos dirigentes do serviço de segurança, recomendando se abstivessem de qualquer perseguição ao foragido, a quem se levaria oportunamente ao indulto da lei. Então ele concluiu que já que ele fugiu, ele iria naturalmente voltar para a casa do pai. Então ele até falou para que os seus súditos, né, empregados ali, não precisassem nem ir atrás do foragido. O caminho de Saul, todavia, fora bem outro. Em quase todas as províncias romanas funcionavam célebres agrupamentos de malfeitores que, vivendo à sombra da máquina do Estado, haviam se transformado em mercadores de consciências. O moço judeu, na sua juventude promissora e sadia, fora vítima dessas criaturas desalmadas. Vendido clandestinamente a poderosos escravocatas de Roma, em companhia de muitos outros, foi embarcado no antigo porto de Jope, com destino à capital do império. Antecipando-nos
na cronologia de nossas narrativas, então olha agora, Emmanuel só está falando aqui, ó. Ele vai antecipar um pouquinho o que vai acontecer até um pouco mais para frente, só para que a gente possa saber o que aconteceu. Vamos encontrá-lo daí a meses, num grande tablado perto do fórum, onde se alinhavam em penosa promiscuidade homens, mulheres e crianças, quase todos em míseras condições de nudez, tendo cada qual um pequeno cartaz pendurado no pescoço. Olhos chispando sentimentos de vingança, lá se encontrava Saul, seminu, um barrete de lã branca a cobrir-lhe a cabeça e com os pés descalços levemente untados de gesso. É assim que ficavam os escravos a serem vendidos, né? Uma barra de lã branca na cabeça e o pé pintado de gesso. Junto daquela massa de criaturas desventuradas passeava um homem de ar ignóbil e repulsivo, que exclamava em voz gritante para a multidão de curiosos que o rodeava: Cidadãos, tende a bondade de apreciar. Como sabeis, não tenho pressa em dispor da mercadoria, porque não devo a ninguém. Mas aqui estou para servir aos ilustres romanos. E detendo-se no exame desse ou daquele infeliz, prosseguia na sua arenga grosseira e insultuosa. Vede este mancebo. É um exemplar soberbo de saúde, frugalidade e docilidade. Obedece ao primeiro sinal. Como olha a maneira que, né, eles faziam a venda, né, como se fossem animais. Atentai bem para o aprumo da sua carne firme. Doença alguma terá força sobre o seu organismo. Examinar, então, falando de um, falando de outro, examinar este homem. Sabe falar o grego correntemente e é bem feito da cabeça aos pés. Nesses pruridos de negocista, continuou a propaganda individual em face da multidão de compradores que o assediava, até que tocou a vez do jovem Saul. Então ele falando de um por um até que chegou a vez dele anunciar o Saul, que deixava transparecer ao aspecto miserável os seus ímpetos de cólera e sentimentos tigrinos. Atentai bem neste mancebo. Acaba de chegar da Judéia, como o mais belo exemplar de sobriedade e saúde, de obediência e de força. É uma das mais ricas amostras desse meu lote de hoje. Reparai na sua mocidade, ilustres romanos. Dar-vo-lo-ei ao preço reduzido de 5.000 sestércios. O jovem escravo contemplou o mercador com a alma esfervilhante de ódio e alimentando intimamente as mais ferozes promessas de vingança. Seu semblante judeu impressionou a multidão que estacionava na praça aquela manhã, porque um intenso movimento de curiosidade lhe cercou a figura impressionante e originalíssima. Então Saul chamava a atenção. O porte, né, a personalidade, os traços dele chamou a atenção de muitos. Um homem destacou-se da multidão, procurando o mercador, a quem se dirigiu a meia voz nesses termos: Flacos, meu senhor, necessita de um rapaz elegante e forte para as bigas dos filhos. Esse jovem me interessa. Não os daria ao preço de 4.000 sestércios? Então, olha isso. Uma pessoa ali procurando escravos para o seu mestre, para o seu amo, né? Meu senhor, o Flacos, como ele chamou, né? Que é alguém para cuidar das bigas dos filhos. E faz um preço, né? Faz uma pichincha. E aí o outro aceita. Vá lá, murmurou o outro em tom de negócio. Meu interesse é bem servir a ilustre clientela. O comprador era Valério Brutus. Olha agora, olha como são as coisas, o destino, né? O comprador era Valério Brutus, capataz dos serviços comuns da casa de Flamínio Severus, que o incumbira
de adquirir um escravo novo e de boa aparência, destinado ao serviço das bigas dos filhos, nos grandes dias das festas romanas. Então vocês lembram que naquele dia que ele estava na casa do Públio, ele falando dos meninos e que das bigas, aqueles dois meninos que estavam visitando a filha do Públio, a Flávia, né? São os dois filhos dele agora aqui, o Plínio e o Agripa, filhos da Calpurnia e do Flamínio Severus, que incumbiu um funcionário dele para procurar esse escravo. Foi assim que, imbuído de sentimentos ignóbeis e deploráveis, Saul, o filho de André, foi introduzido pelas forças do destino junto de Plínio e de Agripa, na residência da família Severus, no coração de Roma, ao preço miserável de 4.000 sestércios. E aqui termina, vocês se lembram, né? O capítulo se chamava Um Escravo. E agora a gente entende o porquê do nome do título, né? Esse escravo. Ó, gente, se a gente fosse discutir, né, pensar, refletir, tem muita coisa para a gente falar aqui, né? Porque pensando em tudo isso que a gente vem aprendendo, estudando, olhem isso, o Públio Lentulus ainda tem um ímpeto muito enraizado, né, de orgulho e tudo mais, mas ele teve um momento de atitude boa. Tentou consertar. E será que os planos divinos não estavam determinando que ele passasse realmente pelas consequências mais dolorosas do que ele estava fazendo? Do que simplesmente absolvesse naquele momento, mas depois continuasse com aquilo ainda enraizado dentro dele? E olha isso, olha como a condução do plano mais elevado faz com que as coisas aconteçam, né? É esse jovem que ele condenou, que agora determina, né, a vingança, o ódio para cima dele, foi condenado a escravo e foi levado porque foi vendido para a casa do amigo, do melhor amigo dele. Então agora o Saul vai começar a trabalhar como escravo dentro da casa do melhor amigo do Públio Lentulus. E assim então começa, né, essa trama do drama das nossas existências, né? Que às vezes a gente acha que é tão aleatório, que é tão sem sentido, ou é tão. E não. Isso tudo E por casa causa do disso. amigo que recomendou que ele agisse dessa forma, né? Exatamente. O próprio amigo que recomendou é quem está agora acolhendo ou recebendo na casa dele aquele. Então, aí a gente está começando só o livro, né? Nós vamos ver tudo o que aconteceu na vida desse espírito para hoje, porque olha da onde ele saiu. A gente tenta imaginar, ó, se vocês tiverem curiosidade, vai na internet e pesquisa sobre o Públio Lentulus Sura, sobre o imperador da época. Ele era uma pessoa extremamente importante mesmo da época. E olha o que acontece na vida desse ser, amparado, porque assim, ó, tudo que a gente vai ler que aparentemente é tragédia, também, na verdade, muitas vezes, é providência divina para realmente conseguir desviar ele definitivamente do caminho errado que ele tinha. Então é muita coisa para a gente começar a entender, a aprender dessa história que a gente está começando agora. Certo? Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar aí, comentar? Nós encerramos então esse segundo capítulo. Semana que vem nós vamos para o terceiro capítulo, Em Casa de Pilatos. E aí nós vamos continuando a nossa história. Certo?
ótimo. Bom, então mais uma vez agradecendo a Deus, né, pelo nosso momento juntos aqui, pela proximidade da espiritualidade a nos conduzir e pedindo a eles que conduzam as nossas intenções, as nossas vibrações a todas as necessidades que nós conhecemos, que cada um de nós intenciona. Que assim seja. Uma ótima semana, uma ótima noite para todos. Ótima semana, obrigada. Obrigada, Boa noite, Marcos. gente. Boa noite, pessoal. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, Marco.